Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus, irmãos, nesta noite, por esta oportunidade de estarmos cercando a mesa do Senhor e celebrando ao seu nome, porque Ele é digno e merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero externar minha gratidão a Deus nesta noite, também pelo nosso pastor setorial, nosso pastor Felipe, que Deus continue abençoando, e muito obrigado pela confiança em nossa pessoa. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Mateus, capítulo de número 17, versículo 1 até o versículo de número 9, que nos diz a poderosa palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o capítulo de número 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ele nos relata um dos maiores e mais importantes acontecimentos na vida e no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acontecimento este, conhecido nas Escrituras como a transfiguração, onde o Cristo humanizado, onde o Verbo encarnado, ele é glorificado diante de Pedro, de Tiago e de João. O capítulo 17 de Mateus, ele se dá início desta forma: 6 dias depois. 6 dias depois de quê? 6 dias depois de Jesus chegar às partes de Cesareia de Filipe e interrogar os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta para eles: E vós, quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Simão, chamado Pedro, tomando a palavra, ele responde dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se volta mais uma vez para os seus discípulos e diz para eles, para Pedro mais especificamente falando: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue a quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Mas a ti também te digo que tu és Pedro, tu és Petros, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que as portas do inferno, Satanás e seus demônios, não podem prevalecer contra a igreja, contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família? É porque eu e
você está edificado, firmado na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que a gente passa prova, luta, os ventos sopram, a gente não se abala, porque nós estamos firmados numa base sólida, na rocha que é a pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, 6 dias depois dessa revelação que Pedro é agraciado por obra do Espírito Santo acerca da divindade de Jesus, a Bíblia diz que Jesus toma consigo a Pedro, a Tiago e a João e os conduz em particular a um alto monte. É bem verdade que todos nós sabemos que Jesus, ele tinha 12 apóstolos, mas nesse dia Jesus tomou consigo apenas a Pedro, a Tiago e a João. Por que só Jesus chamou os 3, Pedro, Tiago e João, para lhe acompanhar até o alto monte? É porque Pedro, Tiago e João, eles faziam parte do grupo que desfrutava de uma intimidade maior com o Mestre. E coisa boa é quando o crente tem intimidade com o seu Senhor. Quando tem intimidade aprofundada e estreita, ele revela coisas ocultas e escondidas diante dos nossos olhos naturais. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, eles eram tão íntimos que em Marcos capítulo 5, quando Jesus vai até a casa do principal da sinagoga por nome de Jairo, para atender o seu pedido e restabelecer a saúde da sua filha que estava moribunda à beira da morte, quando Jesus vai à casa de Jairo, ele não permite ninguém lhe acompanhar, senão a Pedro, a Tiago e a João. Foram os únicos que acompanharam Jesus, que entraram na casa de Jairo e que presenciaram o milagre da ressurreição da sua filha que estava morta. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 26, que quando Jesus vai para um jardim chamado Getsêmani, ele toma consigo apenas a Pedro, a Tiago e a João. E quando chega naquele jardim, Jesus faz uma revelação muito profunda para os 3, dizendo: a minha alma estará angustiada ou entristecida até a morte. Provavelmente, aqueles que não acompanharam Jesus não tinham estrutura o suficiente para ouvir uma forte declaração da parte do seu mestre, que a sua alma estava angustiada até a morte. Mas Pedro, Tiago e João, como eles tinham uma intimidade mais aprofundada, eles também tinham estrutura espiritual para ouvir fortes declarações da parte do seu mestre. E a Bíblia diz que Jesus conduziu Pedro, Tiago e João, em particular, a um alto monte. Essa expressão me chamou muito a atenção. Por que Jesus conduziu os 3 em particular? Porque o que Jesus tinha para mostrar naquele dia, ele não podia mostrar em qualquer lugar, nem muito menos a qualquer pessoa. Tem muita gente querendo ver a manifestação da glória e do poder de Deus, mas muitas das vezes não está disposto a ser conduzido a uma sós e um particular com o Mestre. E nessa noite Jesus está dizendo para a sua igreja: eu tenho coisas grandes para revelar para o meu povo, eu quero mostrar o céu pelo lado de dentro, mas é preciso ser conduzido a uma sós e um particular comigo. Ele diz nesta noite: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Mas para isso precisa ser conduzido a um particular com Jesus. Tem coisa que Jesus só revela no particular, tem coisa que ele só mostra no secreto. E nesta noite Jesus nos convida a estar em um particular com Ele, para Ele nos mostrar o céu pelo lado de dentro. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus toma os 3 e sobe o monte. Segundo a tradição antiga, aquele monte se chamava o Monte Tabor. Era um monte que tinha aproximadamente 700 metros de altitude. Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João para orarmos, porque o ministério de Jesus foi abalizado e firmado na oração. A Bíblia diz que quando eles estão orando, eles vão tirar um período de oração sobre aquele alto monte. O evangelista São Mateus, ele começa agora a descrever este acontecimento extraordinário naquele alto monte. Mateus começa dizendo que Jesus ele se transfigura diante de Pedro, de Tiago e de João. E nessa transfiguração, Mateus dá o detalhe, a descrição, dizendo que o rosto de Jesus começou a brilhar como o sol e as suas vestes ficaram brancas, resplandecentes como a luz.
Pedro, Tiago e João, diante daquela cena, eles ficam maravilhados. O rosto de Jesus brilhando como o sol, as suas vestes brancas resplandecentes como a luz. E a Bíblia diz que as vestes de Jesus ficaram tão brancas, mas tão brancas, lá em Marcos capítulo 9, versículo 3, que nenhum lavandeiro da face da terra poderia branquear as vestes de Jesus daquela maneira. E sabe por que não podia? Porque era uma ação divina no próprio divino. Era o Pai se revelando no Filho com poder, com glória e com majestade sobre o alto monte. Era uma ação espiritual, transcendental e sobrenatural que estava acontecendo naquele dia. Pedro, Tiago e João ficam admirados com aquela cena, vendo o Cristo glorificado diante dos seus próprios olhos. E sabe por que eles ficaram admirados? Porque Pedro, Tiago e João, eles estavam vendo o que nós só iremos. Eles tiveram uma antecipação do Cristo glorificado. Sabe por que eles tiveram essa antecipação? Porque quem tem intimidade com Jesus, ele faz questão de antecipar e revelar os seus mistérios. Aleluia! Porque Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. A transfiguração de Jesus, ela é fruto de uma oração feita pelo próprio Cristo. Jesus desejou que esse momento chegasse, acontecesse na sua vida e no seu ministério terreno. Em João capítulo 17, versículo de número 5, Jesus faz uma oração por ele mesmo. E nesta oração ele ora desta maneira: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele sente saudade da glória, ele pede ao Pai a glória de volta, e o Pai lhe confere a glória sobre o alto monte chamado Tabor. Por que ele sente saudade e pede a glória de volta? Porque ele já não tinha mais ela, porque um dia ele abriu mão do seu trono de glória, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós pecadores, para cumprir o plano da redenção da raça humana. Ele se fez homem e veio morrer morte de cruz por amor da minha alma e da sua alma. Louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele dá a descrição deste acontecimento quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3 até o versículo de número 11. Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que estará acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da tua vida, é o Senhor da minha vida, porque Ele morreu por mim e por você naquele madeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Ele se esvaziou de si mesmo, Ele abriu mão da sua glória e veio morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E Ele pede a glória de volta, e o Pai lhe confere a glória no monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João ficam admirados. Derraia churabaracando reva churabaracanda rácia. Se estar na presença de Jesus num culto de ceia como esse já é bom, imagina estar na presença do Cristo glorificado. A atmosfera espiritual daquele monte estava elevada, irmãos. O monte estava fumegando da glória e da presença do Todo-Poderoso, irmãos. Aleluia! Como se isso não bastasse, a Bíblia diz que apareceram dois visitantes ilustres, a saber, Moisés e Elias apareceram também no Monte da Transfiguração. E eles apareceram em glória também, em corpos glorificados.
quando aparece Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, falando com Jesus. Eles não apareceram apenas por aparecer. Eles apareceram no monte trazendo uma saudação para Jesus. Mateus não diz o que foi, Marcos não diz o que foi, mas Lucas diz no capítulo 9, versículo 31. Ele diz que apareceu Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, falando com Jesus acerca da sua morte que havia de se cumprir em Jerusalém. A pauta do culto, irmãos, era o sofrimento do Cordeiro de Deus, que estava previsto, programado, acontecer em Jerusalém. A pauta daquele culto com Pedro, com Tiago, com João, com Moisés e com Elias, era o sofrimento de Jesus. Ao contrário da pauta de muitos cultos hoje, onde se faz muita apologia, a confissão positiva, ao determina, ao decreto e o receba, mas evangelho é cruz, é renúncia, é sofrimento, evangelho de facilidade, não é evangelho, irmãos, evangelho é renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz aqui é sinônimo de sofrimento, irmãos. Aleluia. Esse Pedro que estava presente no monte, ele entendia muito bem de aflição e de prova, de luta e de aflição, irmãos. Quando ele escreve a sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12 ao 16, Pedro diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Vale a pena, irmãos, servir a Cristo, mesmo em meu sofrimento, porque é um sofrimento que vai gerar um gozo eterno para a minha e para a sua alma. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando aparece, irmãos, Moisés e Elias, já estou terminando porque ainda tem a celebração da ceia. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, irmãos, Pedro é um discípulo que me chama muito a atenção, porque é um discípulo destemido, irmãos. É aquele discípulo que é sugestivo e participativo, dinâmico, que sempre está envolvido com as coisas pertinentes ao reino dos céus. A Bíblia diz que Pedro, ele toma a palavra quando apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus, e diz assim: Senhor, bom é estarmos aqui, porque coisa boa é estar aonde Jesus está. Senhor, bom é estarmos aqui. Aí ele continua dizendo: se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Sabe qual era a intenção, irmãos, do coração do apóstolo Pedro? Era prolongar o culto. A atmosfera estava tão boa do culto que ele não queria que o culto se acabasse. Aí, traduzindo, Pedro disse assim: Jesus, vamos fazer 3 cabanas aqui, vamos se acampar aqui, porque a tua glória, a tua presença está tão boa, está tão forte, que eu não quero sair desse lugar. Vamos se acampar por aqui mesmo. Aleluia. É tão bom, irmãos, estar na presença de Deus. Eu não consigo entender, irmãos, como tem pessoas que não têm prazer de estar na presença do Todo-Poderoso. Mais vale um dia aqui do que 1000 em qualquer outro lugar, disse o salmista, irmãos. Aleluia. A intenção de Pedro era boa, mas ele cometeu um equívoco muito grande quando ele faz essa sugestão. Porque quando ele sugere construir 3 tabernáculos, um para Jesus, um para Moisés e um para Elias, ele está igualando Jesus a Moisés e a Elias. Está colocando os 3 no mesmo patamar. E Jesus, ele é um homem inigualável e incomparável. Não pode ser comparado a nada, nem muito menos a ninguém. Ele é único e não pode ser comparado a ninguém.
Paulo disse em Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém. O único digno de um tabernáculo, de um santuário, para ser adorado, é Jesus, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o único de ser adorado, é o único digno de ser louvado e ovacionado pela sua igreja, aleluia. Aí o que eu acho lindo é que Pedro também se utiliza de um princípio de sujeição a uma autoridade espiritual. Ele diz, se queres. Ele não disse assim, eu vou fazer. Ele disse, se queres, se o Senhor deixar, a gente faz. Se o Senhor der a sua bênção, a gente faz. Sabe qual é o mal de muita gente? É que faz as coisas por conta própria e dá tudo errado. Aí quando dá tudo errado, vai voltar a estaca zero e vai começar tudo de novo. É melhor consultar a quem é de direito. Vá até Jesus e siga na orientação do Espírito Santo, que tudo vai dar certo. Não faça nada por conta própria, porque lá na frente vai dar errado. Aleluia. Se queres. Aí Pedro ainda falando, a Bíblia diz que apareceu uma nuvem luminosa no céu. Sabe que nuvem era essa? Aquela mesma nuvem que conduziu o povo de Israel no deserto durante 40 anos. Apareceu, baixinha, baixinha sobre o alto monte. E tem um diferencial, ela estava luminosa, radiante, porque era o próprio Deus que estava manifesto naquela nuvem. E eu nunca vi nuvem falar, irmão, mas naquele dia a nuvem falou. Saiu uma voz de dentro da nuvem, irmãos. E aquele Pedro que sempre gostava de interromper as reuniões, ainda falando, ele é interrompido pela voz que sai da nuvem. E a voz dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele escutai-o. É para escutar a ele vocês escutem. Quando sai a voz da nuvem, Pedro, Tiago e João cai por terra. Tudo trêmulo com medo. Porque a voz dele é como o som de muitas águas, é a voz como de trombeta, e não há quem fique de pé quando ele brada dos céus. Não há quem possa resistir de pé diante da glória do Todo-Poderoso. Eles caem com medo. Quando eles caem, temerosos por conta da situação, Jesus vai lá até eles, estende a mão para Pedro, estende a mão para Tiago e estende a mão para João. Que Jesus no seu ministério sempre levantou quem estava caído, nunca derrubou quem estava em pé. Ele veio para levantar quem estava caído, e estendeu a mão para Pedro, para Tiago e para João, e diz assim, levantai-vos, não tenham medo. Foi papai que chegou na reunião, e quando ele chega, alguma coisa sobrenatural e extraordinária sempre acontece. Pode se colocar de pé. Ele se levanta, olha para Jesus. Jesus já não está mais glorificado. Procura Moisés e Elias, já não encontra mais porque eles tinham desaparecido. Como num sopro, sumiram. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando existem coisas que querem ocupar o lugar de Jesus no meio do teu coração, Deus sopra um vento e faz com que desapareça. E nesta noite, se porventura tem alguma coisa querendo ocupar a primazia de Jesus no teu coração, Jeová vai soprar um vento, vai colocar para bem longe, porque Ele não quer perder eu e você de vista. Ele quer prioridade na minha e na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus faz com que desapareça aquilo que quer ocupar o lugar dele no meu e no teu coração. Desapareceu Moisés e Elias. E tem algo muito intrigante nesse texto. Como foi que Pedro, Tiago e João conheceram que era Moisés e que era Elias, sem nunca ter visto e sem Jesus ter apresentado? 1000 anos de diferença de Moisés e Elias para Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias, período veterotestamentário, Antigo Testamento. Pedro, Tiago e João, período neotestamentário, Novo Testamento. Dá aproximadamente 1000 anos de Moisés e Elias para Pedro, Tiago e João.
Mas Pedro, Tiago e João conheceram que era Moisés e Elias que tinham chegado no monte, sem nunca ter visto e sem Jesus ter apresentado. Não é um mistério? E aqui tirar a dúvida de muito crente. Quem nunca fez essa pergunta? Quando a gente chegar no céu, a gente vai se conhecer? Vai, irmãos. Porque o céu não é um lugar de desmemória nem de amnésia. O céu é lugar de conhecer e de ser conhecido. Eu quero chegar lá, encontrar primeiramente o meu Senhor, o meu Salvador, e também quero encontrar você lá e dizer: valeu a pena ser fiel, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Aleluia! Aleluia! Conhecer o que era Moisés e que era Elias, irmãos. A gente vai se conhecer lá, irmãos. A gente vai se conhecer lá. Vamos para a Bíblia? Gênesis capítulo 25, versículo 8. A Bíblia diz que Abraão morreu velho, farto de dias, em boa velhice, e foi congregado ao seu povo. E a palavra congregado no original é introduzido, colocado no meio de pessoas conhecidas. Quem eram as pessoas conhecidas? Era Abel, Noé, eram os piedosos que partiram antes do patriarca, já estavam no seio de Abraão, aguardando a sua chegada. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. A Bíblia diz que Davi comete um pecado de adultério com Betseba. Ela engravida, a criança adoece, Davi vai orar, vai jejuar e vai se humilhar diante de Deus, para Deus restabelecer a saúde do seu filho. A Bíblia diz que quando Davi orava, a criança piorava ao ponto de morrer. Quando a criança morre, Davi se levanta, come pão, troca de roupa. Alguém viu aquilo e disseram: oxe, enquanto a criança estava doente, ele estava orando, jejuando e se humilhando. Agora que a criança é morta, ele come pão, ele troca de roupa e se levanta da oração. Que negócio é esse? Aí Davi, ele ouviu aquilo e traz na mesma hora uma resposta dizendo: porventura, traria eu a criança de volta? Ela não tornará para mim, mas eu irei a ela. Eu vou me encontrar com meu filho na glória e na eternidade. Mateus capítulo 8, versículo 11 está escrito: e virão muitos do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão na mesa no reino de Deus, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Se quando chegar lá, a gente vai se sentar naquele grande banquete, ao lado de Abraão, Isaac e Jacó, e vai conhecer eles que a gente nunca viu, quanto mais os que a gente já viu e se congregou aqui na terra. É questão de lógica e de bom senso. Quando chegar lá, eu quero lhe encontrar na glória e na eternidade, irmãos. Aleluia! A gente vai se conhecer. Jesus levanta eles e se prepara para descer o monte. É que eu encerro. Jesus diz assim: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Por que Jesus fez essa advertência? Porque nem Pedro, nem Tiago, nem João, eles entenderam na plenitude, na totalidade da visão que eles tiveram. Estava com sono, diz o texto, os olhos pesados, carregados. Eles não entenderam que foi uma visão tão poderosa, tão transcendental, que eles não compreenderam na totalidade. Aí Jesus disse: vocês não contem a ninguém, façam o seguinte: espere eu morrer, espere eu ressuscitar, porque eu ressuscitando em corpo transformado, eu vou passar 40 dias andando em Jerusalém, eu vou aparecer a um bocado de pessoas, aproximadamente só umas 500, vocês vão comer até peixe com mel comigo na beira da praia, eu em corpo glorificado. Aí quando vocês contarem a experiência que vocês tiveram, depois que eu ter aparecido às pessoas, a compreensão delas já está aberta e elas vão entender a experiência que vocês tiveram. Mas até então, esperem eu morrer e ressuscitar dentre os mortos. Tudo que sobe, segundo a lei da física, tem que descer, né? Desceram. Tinha uma missão, Jerusalém. Lá no pé do monte, tinha uma multidão aguardando Jesus. Pessoas sedentas por curas, por milagres. E dentro daquela multidão estava um homem, pai de um jovem lunático. Jovem esse que se lançava no fogo, na água, o espírito maligno tentando tirar a vida daquele jovem a qualquer custo. Aquele homem está esperando Jesus descer. Eu creio que Pedro, Tiago e João descem quase que flutuando daquele monte cheio da glória, da unção, do poder de Deus sobre as suas vidas. Quando chega lá embaixo, aquele pai diz: Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu tenho um filho lunático, e tem hora que o Espírito lança ele no fogo, na água, e tentado tirar a vida dele a qualquer custo. E tem um detalhe, Jesus: eu já roguei aos teus discípulos que expulsasse o demônio do meu filho e eles não puderam. Que vergonha!
Os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio daquele jovem. E o pai clama desesperadamente a Jesus: eu já roguei, eu já supliquei, eu já implorei aos teus discípulos que expulsassem o demônio dele, e eles não puderam. Jesus ficou indignado e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Traga o menino. Jesus disse: espírito imundo, eu te ordeno, sai. E na mesma hora saiu. O pai pega o jovem, volta para casa, liberta. É assim com Jesus. Ele libera uma palavra. Não tem esse negócio de entrevistar demônio, não. Ele libera uma palavra e os espíritos imundos se sujeitam a ele. Jesus vai para Jerusalém, mas no meio do caminho os discípulos, movidos de curiosidade, perguntam a Jesus: Senhor, a gente quer saber por que a gente não conseguiu expulsar o demônio. E Jesus simplesmente, por duas razões: aquela caixa de demônio, ela não pode sair se não for por meio de jejum e de oração. Quer dizer que nesse momento do ministério dos discípulos, que não subiram com Jesus para o monte, que estavam embaixo, ninguém sabe fazendo o quê, eles estavam negligenciando a oração e o jejum, estavam desprovidos dessas armas espirituais. Não puderam expulsar o demônio, porque tem demônio que só sai na base do jejum e da oração. E nessa noite Jesus, ele nos conclama a ser conduzido a um a sós e um particular com ele. Sabe por que eles não puderam? Porque eles estavam negligenciando essas armas espirituais. Segunda razão, sabe por que não puderam? Porque eles estavam contendendo entre si para ver quem era maior no reino dos céus. Brigando por posição, por cargo e credencial. Brigando por status e notoriedade. Para ver quem era o maior. Jesus sabiamente coloca tudo sentado na mesa. Pega a bandeja e vai servir a eles. E na hora que Jesus está servindo, aí Jesus entra com a palavra, diz: me diga uma coisa, vocês são inteligentes, quem é maior? Quem está sentado na mesa ou quem está servindo? Aí eles pararam. Pela lógica é quem está sentado é convidado, de honra especial, vai ser servido. Então quem é mais importante é quem está sentado. Aí Jesus: pois, eu estou como aquele que serve. O grande é ele, irmãos. Derrai eu mando, queimando rabachura baracanda rácia. O maior é ele. Não tem ninguém maior, mais poderoso, nem digno do que ele, irmãos. João disse no seu capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o único, irmãos. E ponto final. Que possamos guardar esta palavra. E eu espero encontrar você na glória e na eternidade. Porque é para lá que nós estamos caminhando, para a Canaã celestial. Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade.